O humor tem limites? Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco o humorista Mário Alasca, o mestre em psicologia pela PUC Minas, Jairo Stacanelli, e o professor de Direito da graduação e da pós-graduação da PUC Minas, Livingston José Machado. Caros convidados, retomando o nosso debate, doutor Jairo, em se tratando do humor, pode haver caso de bullying? Como que você vê isso? Padre Márcio, a gente tem que entender assim, bullying envolve 3 instâncias. É a instância do agredido, que é comumente a gente mais pensa, porque é o sujeito que vai carregar traumas para o resto da vida dele, é aquele apelido na infância que perdura e que machuca muito para o sujeito. A instância do agressor, que eu acho que, assim, no consultório eu tenho até trabalhado, te confesso, mais com esse agressor, é um indivíduo extremamente fraco, extremamente inseguro e que faz troça do outro para compensar um pouco dessa própria insegurança. E a plateia, que é quando vamos às escolas e conversamos com muitos jovens, a ideia da plateia. Bullying envolve essas 3 coisas. Quando você tem, em um programa como esse que eu citei agora, onde a troça é em função desse diferente, dessa moça que vem lá, que não tem os dentes, aquele sujeito que não acaba se vestindo de forma diferente, você traz esse sujeito e coloca ele num ambiente onde ele, de forma até acho que um pouco desprotegida, ele é exposto ao ridículo, você está de alguma forma passando a bênção por isso. Eu acho complicado essa história. Uma intervenção, até para que eu possa entender, você falou da plateia. Sim. É possível quantificar qual seria um percentual de responsabilidade do agressor e da plateia? Eu acho que sem a plateia, a relação agressor e agredido não existiria. O indivíduo faz a troça, ele faz a troça para que os outros vejam. Não tem graça nenhuma eu inventar um apelido para o Mário, talvez se fôssemos amigos próximos, que a gente chamasse de um apelido próximo, mas não tem graça nenhuma. Queria que todo mundo estivesse rindo também. Compartilhasse da festa com você, né? Mas Mário queria falar. Fazer humor é andar na linha muito tênue. A gente está citando caso aqui, a mulher que tem um dente assim assado e que pega isso no pé dela. Eu lembrei dos Trapalhões, que tinha o Tião Macalé, que não tinha os dentes, que era negro e sempre fazia papéis de pessoas menos abastadas e tal, mais simples, e conseguia fazer humor em cima disso. Nojento. Os Trapalhões eles eram tão geniais que eles faziam humor em cima do Mussum, como um negro alcoólatra, e era muito engraçado. E eles foram donos das 30 maiores bilheterias do país. Até 2006, se eu não me engano, 17 filmes eram dos Trapalhões. Isso com filmes da década de 70 e 80 com uma população muito menor no Brasil. E era um humor que alegrava do pequeno ao grande. Então, é muito difícil fazer isso. E isso é um marco, assim. Você vê que não dá para aplicar essa receita, né? Que não, o cara que tem dente não tem que fazer humor. Mas tem que saber fazer humor para ele. Com certeza. Agora, quando houver um caso confirmado de bullying, de dano à honra, o que uma pessoa tem que fazer, Dr. Livingston, para mover um processo? Quais que seriam os procedimentos que ela deveria tomar? Processo envolve sempre uma questão que é a prova, a demonstração de que houve o dano causado, a extensão desse dano, por isso a pergunta que eu fiz, qual seria a responsabilidade nessa ofensa da plateia, dos que estão rindo ali, né? Se é possível quantificar isso, porque a responsabilidade vem na medida da ação que alguém produziu um dano. Tem um exemplo recente, Padre Márcio, que em função de um programa, de um reality show do SBT, chamado Casa dos Artistas, a MTV fez uma paródia de Casa dos Autistas. Os grupos de pais e amigos dos autistas, principalmente em São Paulo, entraram com ações pesadas contra a MTV. O programa foi tirado do ar, Eles hoje mesmo porque quando falamos em autismo, nós falamos de uma patologia, correto, de uma doença e de uma necessidade de respeito a essas pessoas, É claro que é necessário. Aí eu acho que é a hora que a linha se ultrapassa. É interessante pensar, Padre Márcio, será que existe um humor que é neutro? Falávamos no bastidor dos Doutores da Alegria, Humor que não é ofensivo, ele transita, eu acho que com muita facilidade por essa linha, Pois é, mas olha, vocês falaram coisas muito interessantes. Dr. Livingston, ele frisa determinados valores,
que é a responsabilidade, o respeito, a dignidade humana, vamos dizer assim, princípios garantidos na Constituição. O Mário fala da relação com o todo, com o público, ou seja, é a arte do coletivo. Agora você menciona os doutores da alegria. Então, tudo isso me faz pensar que o humor verdadeiramente humano, ele tem a sua dimensão ética. O que você acha, Mário? Eu concordo. Eu acho que existe essa relação ética, mas no humor a coisa é tão invertida que, às vezes, para se fazer um sketch, pode-se brincar com a falta de ética. Correto, mas quando eu me refiro a uma questão ética, é um discurso aberto, humano, que inclui o outro, que inclui o diferente. É diferente de moralismo, porque na ética nós não temos receita, não temos algo pronto, mas cada relação é um verdadeiro desafio a buscar os seus valores, a estabelecer os seus valores, né? Eu tenho medo desse tempo, sabe, Padre Márcio, em que essa ética não está sendo muito, sabe, transa na televisão e sem saber do horário. Eu tenho um pouco de medo dessa história. Medo também da censura. Não, eu concordo com você. Há muita coisa nos meios de comunicação social, seja TV, hoje rádio menos, mas na internet mais do que tudo, há muita coisa que destrói o mundo simbólico de nossas crianças, adolescentes, jovens e da terceira idade hoje também já. Sim. Entendeu? Então eu acho que a sociedade contemporânea ela está numa encruzilhada. Olha, nós temos aí uma tendência que se chama individualismo. Temos outra que no mundo político do Brasil se chama corrupção. Agora, qual que é a responsabilidade ética, por exemplo, do humor? O que nós podemos fazer com o humor para construir cidadania, sabe? Para promover o jovem, para fazê-lo participar da vida. Isso é que é importante. Sim, Mário. O humor é uma maneira diferente de encarar a vida e às vezes de mostrar certos fatos de uma maneira engraçada. Eu trabalho num programa de futebol, que é o 98 Futebol Clube, da Rádio 98 FM, com meus colegas todos. Um grande abraço para todo mundo e os ouvintes que estão assistindo agora a gente aqui, que eu sei que tem vários. Uma vez, a gente brincando nesse programa, um time aqui de BH tinha um jogador comprado a peso de ouro, vindo da Europa. Ele veio em janeiro. Em janeiro ele não estava em forma porque estava chegando da Europa. Fevereiro não, porque não adaptou. Março também não jogava todos os jogos. Aí chegou outubro, a gente tinha uma pergunta do dia. Aí o cara foi e falou, pergunta do dia. Eu falei, pergunta que dia que o fulano de tal vai entrar em forma? E a gente tinha uma rádio que até então não tinha essa tradição, que tem hoje o peso que ela tem hoje no esporte, né? Perguntamos isso à noite, às 8 horas da noite. No dia seguinte, com brincadeira, com uma coisa jocosa, com o lado humorístico, etc e tal. No dia seguinte, vazou a notícia que ele estava contundido, que não sei o que, etc e tal. E ouvi até colegas falando, a gente sabia, mas não podia falar. Então, peraí, questiona-se até o jornalista nesse momento, mas sua função é falar? Como é que é isso? O fã do Mário pode pedir para ele comunicar que o jogador está machucado. Como é que o Abra Canavas comunica que está machucado? O nosso jogador está em situação de contusão. Não está bem, não. Olha, Atlético aí. A massa do Galo. A massa do Galo. Correto, muito bom. Mas eu vou passar a palavra para o Dr. Livingston. Dr. Livingston, uma das questões, por exemplo, que envolve o humor é a imitação das pessoas, a imitação de personagens. Qual que é ali o limite para imitar sem ofender, sem transgredir, não só a ética, mas também o direito daquela pessoa que é imitada? Todas as vezes que eu tenho sido provocado, a aparência é que eu estou fugindo pela tangente. Porque quando se busca a resposta do jurista, do juiz, do advogado, do promotor, de quem lida com o direito, a ideia é que a resposta será objetiva. O limite está nesse marco, nesta linha. Só que como nós estamos numa época que eu me permito chamar de alta modernidade, que uma das características dessa nossa época é exatamente a ausência de formas pré-estabelecidas, a ausência de limites definidos. Eu tenho um autor e uma obra que eu sempre me reporto a ela, do Bauman, que a modernidade é líquida, e ele identifica essa modernidade exatamente pela possibilidade de se colocar o mesmo objeto em várias formas, em vários modelos. E o direito não foge dessa modernidade. Nós não podemos ter um direito que seria aplicado em 1940, quando nós tínhamos limites realmente estabelecidos, quando as respostas eram muito matemáticas. Então, dizer, qual é o limite que a lei estabelece para o humor? Isso pode ou aquilo não pode? Nós não temos hoje como elaborar uma lista de sim e não. Né? Correto. Muito menos para o humor que possa produzir o resultado que deseja, precisa dessa flexibilidade, precisa dessa liquidez que a modernidade exige. O
humorista, a visão que eu tenho agora com o leigo do humor, né? Ele precisa ter esse jogo de cintura, ele precisa perceber o outro, ele precisa perceber a plateia e perceber o que vai agradar. Agora, esse limite é o da ética, é do bom senso, do senso comum. Agora, nesse sentido, há uma distinção muito grande entre o humor e o bullying, né? O humor tem essa leveza, ele não é avesso ao horizonte ético. Já o bullying é uma ação repetitiva. Crônica. E ela tem o objetivo de desmoralizar a pessoa. É diferente do humor, né? O humor brinca, ele joga, né? Jairo, nós estamos quase indo para o intervalo, mas vamos dizer assim, às vezes existe uma piada que é chamada piada de mau gosto, né? Como que você vê isso com relação ao humor? Eticamente, o que pode, o que não pode? Nossa, Padre Márcio, eu acho que Difícil. o mau gosto é do sujeito que escuta, né? Se fizerem uma piada com psicólogos, e são várias, eu talvez me sentiria um pouco ofendido. Acho que o que vale é a questão de quem escuta, né? Simário, rapidinho que eu tenho que chamar o Tá intervalo. Não conta de psicólogo. Eu sou filho de psicólogo e falo que todo filho de psicólogo é doido. Você já é pai? Eu sou filho de psicólogo Ah, também. então estamos juntos. Essa história do mau gosto, do bom gosto, por mais que exista a barreira ética e os valores, etc e tal, é muito subjetiva, porque eu gosto da música sertaneja e do tal, ele pode gostar de rock, pode não gostar da minha. Então, saber trabalhar esse limite é muito complicado. Eu acho complicado, sim, mas há algo que é comum a todos, correto? E a ética se atém a esse dado, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Ainda dá tempo. Ligue para nós, 3209-0115.